A vaga mais desafiadora do Brasil? A Prefeitura de São Paulo é um moedor de políticos. O próximo líder de São Paulo, que tomará posse em 1º de janeiro de 2025, já sabe que enfrentará um fardo imenso. Administrar uma metrópole com quase 11,9 milhões de habitantes, conforme dados do IBGE, se revela uma missão árdua, cheia de problemas complexos que crescem na mesma medida da grandeza da maior cidade da América Latina. Desde a redemocratização em 1985, 11 gestores já ocuparam o cargo de prefeito na cidade, veja a lista completa abaixo, desde o ex-presidente Jânio Quadros até o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, MDB. Nesse período, o eleitorado paulistano demonstrou uma certa flexibilidade, elegendo representantes de diversas vertentes ideológicas, tanto à esquerda quanto à direita. Independentemente de suas orientações, todos enfrentaram críticas incisivas e, de alguma forma, viram suas carreiras impactadas pelas dificuldades da gestão. A Prefeitura de São Paulo é, ao mesmo tempo, um trampolim para a projeção nacional e uma âncora que pode afundar as aspirações políticas de quem ocupa o cargo de prefeito. São Paulo é o epicentro dos problemas da América Latina. Gerenciar uma cidade com mais de 11 milhões de habitantes que responsabilizam o governo municipal por grande parte dos desafios diários, desde mobilidade e saúde até educação e infraestrutura, é extremamente complicado. O prefeito é a figura mais acessível, com o maior grau de influência na vida dos moradores, observa Fábio Zambelli, vice-presidente da consultoria Agora Assuntos Públicos. Ainda que o prefeito busque construir pautas positivas e demonstre eficiência, as questões negativas frequentemente suprimem as conquistas. Ele pode, sim, ter aprovação em certo período, mas é difícil manter uma agenda positiva que se traduza em popularidade de longo prazo. O especialista Bruno Soler, com formação em comunicação política pela Washington University, traz uma análise semelhante. É um abacaxi enorme, dada a dimensão da cidade e a quantidade de problemas. Dos quase 12 milhões de moradores, cerca de 12% vivem com menos de R$ 1.000 por mês em média familiar. A desigualdade social é gritante, e os desafios são tanto socioeconômicos quanto urbanísticos, afirma. Apesar das dificuldades, Soler ressalta que a visibilidade do cargo é um bônus considerável. O papel de prefeito de São Paulo dá uma projeção nacional sem igual. E nem é preciso chegar a ocupar o cargo, a disputa eleitoral já coloca os candidatos sob os holofotes nacionais. Veja o exemplo de Pablo Marçal, terceiro colocado nas eleições de 2024, que hoje aparece nas pesquisas para a presidência em 2026, ilustra ele. Zambelli ainda acrescenta que quase todos os prefeitos de São Paulo desde a redemocratização tiveram relevância no cenário nacional. Marta, Suplicy, José, Serra, João, Doria, Bruno Covas, Paulo, Maluf, Luísa, Erundina. Jânio já tinha uma trajetória notória. Todos esses personagens foram protagonistas da política brasileira, e a passagem pela prefeitura foi essencial para isso, afirma. O prefeito de São Paulo muitas vezes alcança uma visibilidade superior à de governadores ou ministros, principalmente pela frequência com que aparece na mídia, mesmo que seja por questões negativas. A seguir, um resumo sobre os 11 prefeitos que administraram São Paulo no período pós-redemocratização e suas gestões. Jânio Quadros, primeiro prefeito eleito de São Paulo após 21 anos de regime militar. O ex-presidente Jânio Quadros tomou posse em 1º de janeiro de 1986. Já havia passado pela prefeitura entre 1953 e 1955 e foi governador do estado entre 1955 e 1959, além de exercer a presidência da República em 1961, antes de renunciar. Em 1985, contrariou as expectativas ao vencer Fernando Henrique Cardoso, que era o favorito nas pesquisas. Ao assumir, Jânio desinfetou a poltrona na qual FHC havia posado para fotos. Faleceu em 1992, 3 anos após deixar o cargo. Erundina, Marta e Haddad, os 3 prefeitos eleitos por partidos de esquerda em São Paulo focaram em políticas de inclusão social, mas também enfrentaram rejeições significativas. Luiz Erundina, eleita em 1988, priorizou a habitação popular e a construção de hospitais, mas encontrou resistência na Câmara Municipal e não conseguiu aprovar um plano diretor. Marta Suplicy,
eleita em 2000, foi conhecida pelos seus e pelo bilhete único, mas enfrentou duras críticas por criar taxas adicionais. Fernando Haddad, eleito em 2012, expandiu ciclovias e faixas exclusivas de ônibus, mas saiu com baixa popularidade ao tentar a reeleição em 2016. Maluf Pita em 1992, Paulo Maluf derrotou Eduardo Suplicy com ampla vantagem e implementou programas como o Leve Leite e o Singapura. Entretanto, sua promessa de que Celso Pita seria um grande prefeito não se concretizou, com a gestão de Pita marcada por diversas acusações de corrupção, tornando-se uma das administrações mais controversas da cidade. Esses exemplos ilustram o caráter multifacetado do cargo de prefeito de São Paulo, em que a notoriedade pode se converter tanto em uma oportunidade de ascensão quanto em um empecilho para futuras ambições políticas. Serridoria. Assim como o PT, o PSDB também governou São Paulo 3 vezes, e as duas primeiras tiveram algumas semelhanças entre si. A começar pelo interesse dos prefeitos eleitos, José Serra, em 2004, e João Dória, em 2016, de alçarem voos mais altos na política, mirando a presidência da República. No segundo turno do pleito de 2004, Serra derrotou Marta Suplicy, que se candidatava à reeleição, com quase 55% dos votos. Era sua terceira tentativa de se tornar prefeito de São Paulo, já havia concorrido em 1988 e 1996. Assumiu o cargo já tendo sido deputado constituinte, senador da República, ministro do Planejamento, ministro da Saúde e candidato à presidência, em 2002. Como prefeito, extinguiu a taxa do lixo criada por Marta e anunciou que congelaria todos os recursos previstos no orçamento de 2005 para investimentos, exceto os definidos pela Constituição. Serra integrou o bilhete único ao metrô, criou a virada cultural e apresentou o projeto Nova Luz, de revitalização do entorno da Estação da Luz, no centro da cidade. Aprovado por 42% da população, de acordo com o Datafolha. Deixou a prefeitura após cumprir apenas 1 ano e 3 meses de mandato, em março de 2006, para disputar, e vencer, a eleição para o governo do estado. A partir daí, caiu em desgraça junto a uma grande parte do eleitorado paulistano. As rejeições que alguns dos mandatários tiveram não foram só por questões administrativas, necessariamente. Houve problemas políticos e de ordem pessoal, analisa Bruno Soler. O José Serra, quando sai da prefeitura, se candidata a governador do estado e vence a eleição. O fato de ele ter largado a prefeitura no meio do caminho deixou um arranhão na sua imagem como alguém que teria abandonado a cidade. É exatamente o mesmo fenômeno que aconteceu com o João Dória, mais recentemente, compara. 10 anos após a saída de Serra da prefeitura, coube a João Dória, um outsider que se apresentava como gestor e não político, reconduzir o PSDB ao comando do executivo municipal. Com uma trajetória avassaladora na campanha, o tucano foi o primeiro prefeito de São Paulo eleito no primeiro turno desde que a eleição em 2 turnos foi instituída. Ele obteve mais de 53% dos votos válidos logo na primeira rodada de votação, muito à frente do então titular do cargo, Fernando Haddad, que ficou com 16,7%. No primeiro dia de governo, Doria fez plantão na Avenida 9 de Julho, vestido com uniforme de gari, ao lado de secretários, para ajudar na limpeza e sinalizar que faria um trabalho duro à frente da prefeitura. Em sua gestão, aumentou o limite de velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros, criou o programa de zeladoria urbana SP Cidade Linda, construiu centros temporários de acolhimento, CTAS, destinados à população de rua e declarou guerra à Cracolândia, prometendo acabar com a região tradicionalmente ocupada por dependentes químicos e traficantes de drogas, o que não conseguiu cumprir. Assim como Serra, deixou a prefeitura após 1 ano e 3 meses para concorrer a governador. 2 dias depois da renúncia, o Datafolha divulgou uma pesquisa que apontava que 47% dos paulistanos consideravam sua gestão ruim ou péssima. Eleito governador em 2018, tentou se lançar candidato do PSDB ao Planalto em 2022, mas não angariou apoio dentro do próprio partido e desistiu. No mesmo ano, alvo de elevadíssima rejeição do eleitorado, se desfiliou do PSDB e abandonou a vida político-partidária, voltando à iniciativa privada. Kassab, Covas e Nunes. 3 dos 11 prefeitos de São Paulo pós a democratização assumiram, inicialmente, como vice-prefeitos eleitos.
Em 2006, com a saída de José Serra da prefeitura, Gilberto Kassab, no PFL, à época, que se tornaria Democratas, assumiu o cargo, para o qual seria reeleito em 2008, derrotando Marta Suplicy, com mais de 60% dos votos válidos. Em seu período como prefeito, entre 2006 e 2012, Kassab sancionou a Lei Cidade Limpa, que proibia anúncios publicitários em muros, coberturas e laterais de lotes urbanos e também vetava publicidade em bicicletas, motos, ônibus e carros. Se, no primeiro ano de mandato, obteve aprovação de 61% dos paulistanos, chegou ao último ano com a gestão avaliada como boa ou ótima por apenas 22% da população, dados do Datafolha. Teve o nome fortemente associado a José Serra, de quem foi vice, que já não gozava, àquela altura, de boa reputação entre os eleitores. No pleito de 2012, coube justamente ao tucano defender o legado do governo Serra, Kassab, mas Serra foi derrotado por Haddad no segundo turno. Depois da prefeitura de São Paulo, Kassab nunca mais se aventurou em disputas eleitorais e se consolidou como um articulador político, trabalhando nos bastidores do poder, e participando de atrevidote governos, à direita e à esquerda. Foi ministro das Cidades do governo Dilma Rousseff, ministro da Ciência e Tecnologia no governo Michel Temer, secretário da Casa Civil de São Paulo no governo João Dória, e hoje ocupa a Secretaria de Governo e Relações Institucionais na gestão de Tarcísio de Freitas, republicanos, em São Paulo. Seu partido, o PSD, criado em 2011, foi o que mais elegeu prefeitos no primeiro turno das eleições deste ano, 877, um crescimento de 33%. Outro prefeito eleito após administrar a capital como vice foi Bruno Covas, PSDB, que governou entre 6 de abril de 2018 e 16 de maio de 2021, quando morreu, aos 41 anos, vítima de câncer. Neto do ex-governador Mário Covas, Bruno foi deputado estadual, secretário estadual do Meio Ambiente e deputado federal antes de se eleger vice-prefeito, em 2016, na chapa liderada por Doria. Com a saída do titular para concorrer a governador, assumiu a prefeitura em 2018, para ser eleito em 2020, derrotando Guilherme Boulos, PSOL, no segundo turno, com quase 60% dos votos. Sua gestão foi marcada pelo enfrentamento da pandemia de Covid-19, que teve o epicentro nacional em São Paulo. Defendeu a vacinação e o isolamento social e implementou medidas de restrição de deslocamento e até o bloqueio parcial de ruas e avenidas. Em 2020, no auge da pandemia, o governo Covas era aprovado por 25% dos paulistanos, reprovado por 27% e considerado regular por 45%, segundo o Datafolha. Após a morte de Covas, quem assume a prefeitura de São Paulo é seu vice, o empresário Ricardo Nunes, MDB, líder comunitário na Zona Sul e vereador desconhecido da Câmara Municipal, na qual esteve entre 2013 e 2020. No Legislativo, atuou junto à bancada religiosa e em defesa de pautas conservadoras. Concorre à reeleição no próximo domingo, 27, contra Guilherme Boulos, e tenta superar a pecha atribuída pelos adversários de que foi responsável por uma gestão sem grandes marcas na maior cidade do país em quase 3 anos e meio de governo. Entre as principais propostas do candidato do MDB, estão a expansão das unidades básicas de saúde, UBSs, a modernização da infraestrutura dos hospitais municipais e a manutenção do equilíbrio das contas públicas. Alívio financeiro. Apesar dos obstáculos, o futuro prefeito de São Paulo assumirá a cidade com orçamento recorde, estimado em 122,7 bilhões de reais, e cerca de 13 bilhões de reais disponíveis para investimentos, de acordo com o projeto de lei de orçamentária anual, PLOA, de 2025 encaminhado à Câmara dos Vereadores. Na gestão Nunes, houve a renegociação da dívida de 25 bilhões de reais do município com a União, ainda sob o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, por meio da venda do Campo de Marte, que gerava uma despesa mensal de 280 milhões de reais. Ter as contas organizadas é um ativo importante para qualquer prefeito, principalmente em São Paulo, observa Zambelli. Depois da renegociação da dívida do município, que passou pelas gestões de Serra e Kassab e foi assinada no governo Haddad, houve um alívio muito importante para as contas públicas. Para Bruno Soler, embora a saúde financeira da cidade possa ajudar muito o próximo prefeito,
Tudo dependerá de sua capacidade de gestão. Não adianta só ter dinheiro. Pode virar um banco e não reverter isso para a sociedade ou pode gerar investimentos errados. Tem de se ver como será essa administração orçamentária e as prioridades que o próximo prefeito definirá para a futura gestão. Mas, obviamente, é um problema bom para se resolver, com dinheiro no caixa. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição abaixo e ative as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Juntos, podemos continuar aprendendo e crescendo rumo ao sucesso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.